De uma parceria entre o Sebrae, Associação Comercial e Prefeitura de Maringá saiu um projeto super legal, motivador nessa época de pandemia. Está sendo montado um núcleo de inteligência do comércio para oferecer soluções para empresários e comerciantes. Para falar sobre esse projeto, nós convidamos a consultora do Sebrae, Érica Sanches. Tudo bem, Érica? Tudo bem, prazer estar aqui pela oportunidade. A gente que agradece. Érica, tudo isso começou com uma pesquisa, né? Assim, uma pesquisa meio que geral no comércio mesmo. Isso. Antes do momento de pandemia, ainda lá em fevereiro, quando não se falava, né, do fechamento do comércio, nós fizemos uma pesquisa para entender o nosso comércio local de Maringá. Então, pesquisamos algumas avenidas específicas de densidade do comércio local para falar um pouco mais próximo com esse empresário e entender as iniciativas e também as demandas deles. Naquele momento, o comércio estava muito otimista com a economia, com o consumo aumentando, pensando em contratar funcionários, pensando em crescer, né? Logo após essa primeira pesquisa, veio a pandemia e os decretos de fechamento. Nós deixamos a pesquisa guardadinha, porque não era mais o mesmo cenário, né? E agora nós refizemos a pesquisa com a mesma base de amostra das empresas pesquisadas na primeira. E chegamos a algumas conclusões, inclusive a respeito das demandas e de outras dores que o comércio tem agora. E daí a estratégia do programa Varejo Inteligente, em parceria com as instituições. Uma coisa interessante é que muitas vezes, principalmente o comerciante, já está no mercado há algum tempo, né? Então, assim, acaba seguindo uma pista que funciona, por exemplo, né? De repente não pensa muito em mudanças, em alternativas muito diferentes. Né, tem aquelas pequenas mudanças, mas normalmente às vezes vem do pai, às vezes vem do avô, né? E aí acaba seguindo. E aí, de repente, vem a pandemia e muda toda essa realidade, né? E aí o cliente passa a comprar de uma forma diferente ou às vezes até deixar de comprar. Então a importância dessas estratégias criadas num momento como esse é de suma importância. Como é que eles receberam isso? Então, a gente justamente percebia isso. O comércio ele é muito tradicional nesse sentido, né? E nós, por meio de projetos inovadores, a gente quer passar a sensibilizar as empresas para a inovação, justamente para esse novo consumo. E agora a tecnologia é importantíssima, né? Independente da pandemia, independente dos decretos de fechamento, isso já estava acontecendo. Estava acontecendo a algum prazo, não era tão emergente. Uns já estavam se preparando, inclusive, para esse novo consumidor e para essas oportunidades, enquanto outros estavam pensando ainda a se adaptar. Nesse momento de fechamento de decreto, e a partir dos dados da segunda pesquisa, a gente viu que aqueles que já estavam se preparando, já na primeira semana se restabeleceram com o delivery, né, com o relacionamento com o cliente, com aquelas estratégias que eles já estavam colocando em prática, buscando um cenário futuro. E aí todos tiveram, então, que se readaptar nesse momento. E quando se junta, então, prefeitura, assim, e Sebrae, você consegue ter uma visão mais geral, mas também com especificidades, né? Para poder justamente atacar onde está o problema. Exatamente. Nós buscamos unir essas forças, né? São as instituições, os players de mercado. Também faz parte desse contexto o Sivamar, o Sistema Fecomércio, junto com o Sebrae, a prefeitura e a Associação Comercial. Então, juntamos os principais players que atuam, mas não só. Nós queremos trazer as empresas que fazem parte desse ecossistema de negócios do comércio que a gente está falando. Por exemplo, a criação do núcleo de inteligência não é só das instituições para falar com o comércio. Muito pelo contrário, é para ouvir a demanda do comércio para poder atender. Então, esse núcleo ele vai estar antenado junto com essas instituições, as empresas antenadas às tecnologias, para poder fazer essa adaptação e essa transbordamento para o comércio de Maringá. A gente falou desse tradicionalismo, né? Como é que é para, de repente, ir inserindo, tem que ser devagarinho, porque eu entendo que se jogar de uma vez tem um susto, né, da tecnologia. Não digo nem só em relação a entregas ou páginas na internet, mas como é que é feito esse processo para poder realmente ajudar e não provocar um susto no comerciante. Exatamente. Ele tinha um momento em que ele podia se preparar melhor para isso, né? Agora não é o melhor momento. É uma alternativa
que tem que ser viável agora. Se comunicar com o cliente e estar nesses meios. Nós temos uma iniciativa do programa Varejo Inteligente, já iniciada, que é o portal Maringá Entrega. Então, ele é um portal gratuito, é uma vitrine do comércio de Maringá. Então, por ali, o cliente, ou a empresa, ela passa a se comunicar com seu cliente dessa forma mais tranquila, começando a conhecer fazer essa adaptação mais tranquila. Então, é um portal gratuito, criado por essas instituições e que faz essa frente de ser a vitrine do comércio de Maringá. Mas ele não é um e-commerce, ele é um site que é uma vitrine online. A partir desse site, do cadastro das empresas ali que fazem entrega, o cliente vai se comunicar com as mídias que a empresa já tem. Por exemplo, se ele atende pelo Facebook, se ele atende pelo Instagram ou pelo WhatsApp, ele vai se comunicar para negociação a partir dessas outras mídias. Mas é uma oportunidade dele ir se inserindo nesse contexto da digitalização e dessa transformação toda do consumo. Com base nessa mudança, tem também cursos, palestras? O que vocês estão fazendo dentro desse processo todo para poder deixar aí o comerciante um pouco mais confortável? Nós estamos trabalhando todo o ecossistema de negócios do comércio, né, que faz parte desse grupo, não só do comércio, mas quando você fala ecossistema de negócio, as empresas de entrega também são muito importantes nessa conexão, que também precisam estar preparadas para atender esse novo consumidor, estar bem preparadas. Nós estamos falando de quem cria as plataformas, de quem cria os aplicativos, os meios de pagamento. Então, por isso que a gente está chamando de ecossistema de negócios do comércio. Então, nós estamos reunindo todas essas frentes por meio desse projeto Varejo Inteligente para preparar todos para essas conexões. E a frente de tudo isso é o consumidor. Hoje o olhar é para ele, né? O consumidor ele está sendo muito transbordado de informação e de conteúdo, e a internet para ele é muita informação. Então precisa uma expertise diferenciada, precisa-se de uma presença digital. As empresas precisam encontrar esse caminho. E aí a gente tem cursos preparados para que eles se preparem para isso. Que interessante. Quem ainda não está no projeto, ou não conhece, quer conhecer um pouco mais, ou até pessoal da região que de repente queira conhecer um pouco do projeto, o que tem que fazer? Olha, lançamos ontem uma novidade aqui. Nós lançamos ontem estadualmente um programa chamado Varejo Digital, e ele vai justamente fazer essa preparação. O Sebrae também teve que se reinventar nesse momento e nós criamos esse curso. Ele era presencial e nós inovamos e estamos oferecendo ele de forma gratuita e no online. Pelo portal do maringaentrega.com.br tem o link lá também para que as empresas possam acessar todo esse conteúdo e participar desse curso. Então, uma oportunidade que a gente está dando da vitrine, a gente está dando de capacitação, a gente está dando de conexões e de preparação, juntando todos num ecossistema. Que bom, aprendizado para todo mundo, né? Para todos. Legal, muito obrigada, viu, Obrigada. pela sua participação aqui com a gente.